Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, verso 15. Eu quero convidar também a abrir a sua Bíblia em Filipenses 3, 14. Êxodo 14, verso 15, Filipenses 3, verso 14. Palavra do Senhor nessa noite diz assim: disse então o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante. Em outras versões, digam ao povo que marchem. Filipenses, capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Em algumas outras versões, prossigo para o alvo que está proposto da minha salvação em Cristo Jesus. Amados, esse é o texto da palavra de Deus para que nós possamos trabalhar nessa noite. Eu quero convidar a fechar os seus olhos e falar com Deus mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite, e é a Tua palavra, Deus, que tem sustentado as nossas vidas. É a Tua palavra que tem nos encorajado, ó Pai, e é a Tua palavra que tem nos dado esperança de vida em tempos de lutas, em tempos de dificuldade. E que esta palavra nessa noite venha ao encontro da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, esse texto, grande chamado, a grande palavra de Deus através de Moisés para o povo é tempo de continuar marchando, é tempo de continuar seguindo em frente, não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de ficar prostrado, é tempo de seguir em frente diante da minha proposta para esta nação, diante daquilo que eu tenho proposto para esse povo que eu tirei de uma situação de cativeiro. E a palavra do apóstolo Paulo no Evangelho de Filipenses não é uma palavra diferente para a igreja que estava em Filipos, e a palavra é tempo de continuar deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo da vocação em que fui chamado, para experimentar a promessa de Deus na minha vida. E eu quero nessa noite compartilhar isso com você. É tempo de continuar seguindo em frente, é tempo de não recuarmos diante daquilo que Deus tem proposto para mim, para você, diante do propósito de Deus para nós que somos igreja de Cristo Jesus. É tempo de seguir em frente. Nós precisamos olhar para esse texto e entender qual era o cenário dessa palavra em que Moisés diz para o povo que é tempo de continuar marchando. Nós precisamos entender o que estava se dando, qual é o pano de fundo desta palavra de Deus através de Moisés. E quando nós olhamos para a história narrada, nós vamos descobrir que o povo de Israel tinha ficado durante 400 anos escravizado dentro do Egito. A nação de Israel tinha ido para o Egito através da família de Jacó, quando José se tornou governador do Egito. E a história diz que o tempo passou, José morreu,
Novos reis vieram sobre aquela nação, e a nação de Israel, do povo hebreu, era uma nação que estava crescendo dentro daquele país. E os governantes, com medo daquela nação, que era um povo diferente, começou a escravizar aquele povo. E a nação de Israel passou a ser uma nação oprimida pelos que estavam à frente do Egito. A nação de Israel passou a ser um povo atormentado pela escravidão dentro do Egito. Mas houve um tempo em que Deus lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, porque Deus tinha uma promessa sobre essa nação. E a promessa que Deus tinha é que através da família de Abraão, através dos chamados de Abraão, Deus faria daquela nação uma grande nação. E que Deus tiraria eles de uma terra e levaria eles para uma terra de bênção, uma terra que mandava leite e mel. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, é um Deus que nunca deixa a sua palavra cair por terra. O Deus que eu prego é um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu, ainda que essa promessa aconteça não no meu tempo e no teu tempo, ainda que passem gerações, a palavra do Senhor sempre irá se cumprir, porque é a palavra de um Deus que é imutável e que não muda e que não tem variação de caráter. Por isso, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele tinha feito uma promessa. E a promessa é que Ele conduziria a história daquele povo e daquela nação. E a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 2, diz que Deus ouviu o clamor daquele povo, capítulo 3, e levantou dentro daquele contexto um homem chamado Moisés. E um dia ele foi até Moisés e disse: Moisés, eu vou enviar você, porque você será o homem que eu quero usar para manifestar a minha misericórdia e para libertar aquele povo da escravidão. Você é a pessoa que eu quero usar. E o texto diz que Moisés ficou muito temeroso, porque a obra que Deus tinha para ele era uma obra muito grande. Moisés se achava pequeno. Ou acabou a bateria, ou estou falando muito alto e cortaram o meu som. Mas então corta, que eu vou continuar falando alto. E a palavra diz que Deus tinha uma proposta para Moisés. E Moisés hesitou diante daquela grande proposta de Deus, porque ele achava que o desafio era muito grande. E mais uma vez surge uma promessa de Deus para aquele líder. E a promessa é: Moisés, o que eu quero fazer através da tua vida não é por causa de você. Não é você que vai fazer nada. Você é apenas um instrumento nas minhas mãos. Você será apenas um instrumento que eu irei usar para cumprir a promessa que eu tenho sobre aquele povo e sobre aquela nação. E diante dessa palavra de Deus, eu quero trazer uma coisa à sua mente nessa noite. Não importa quem Deus vai usar, não importa quem Ele quer usar, Ele usa quem Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele está na autoridade. Mas ainda que Ele tenha que usar homens pequenos, homem como Moisés, homem como eu, pessoas como você, Ele vai usar, porque Ele é o Deus que cumpre todas as suas promessas. E a Bíblia diz que Deus disse a Moisés: Moisés, você não vai sozinho, eu vou com você. Eu estarei com você em todo o tempo. Aquilo que você terá nas suas mãos é a manifestação do meu poder, para que esse povo conheça quem é o Deus de Israel. E a Bíblia diz que Deus envia Moisés àquela nação. E Moisés começa uma tentativa de libertação. E ele vai até Faraó, e Faraó recusa. E Deus manda uma praga sobre aquele povo. E aí começa um trabalhar de Deus para que o povo conhecesse o seu poder. E a história diz que Deus envia sobre aquela nação, sobre a nação do Egito, 10 pragas.
E na 10ª o faraó se rende e ele então permite que o povo saísse daquela situação de escravidão. O povo saísse daquela situação de opressão, daquela situação de amargura, daquela situação de humilhação, daquela situação de vergonha. E Deus traz libertação àquele povo. E depois de 400 anos, aquele povo marcha em direção à promessa de Deus. Depois de 400 anos, Deus levanta Deixa eu dizer uma coisa para você. Há coisas que Deus faz, que somente Deus vai explicar. Tem coisas que Deus faz que eu não vou te explicar nunca como pastor. Tem coisas que cabem ao Senhor, porque nós somos criaturas, filhos de Deus, mas Ele é o Deus do controle. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Ele queria mostrar o seu poder, porque Ele queria revelar a sua glória. E o povo continuou fugindo, mas quando aquele povo caminhava, um povo cansado, oprimido pela escravidão, um povo destruído pelo tempo de exaustão naquele lugar, um povo caminhava cansado. Deus endureceu o coração de Faraó e ele saiu com mais de 600 carros de guerra em direção àquele povo. E o povo estava parado, descansando. E o versículo 10, olha para o texto, diz, veja o versículo 10 do capítulo 14. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e ficaram aterrorizados e começaram a clamar ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos nesse deserto? O povo estava se sentindo amedrontado, o povo estava assustado, o povo estava aterrorizado, porque imagina, irmão, um monte de gente sem experiência de guerra, que até então estava quebrando pedra, puxando peso, vê um exército vindo contra ele, um exército de inimigo, e aquele povo não sabia o que fazer, e eles foram para o líder e falaram assim: você vai nos matar nesse deserto. Você vai nos fazer morrer. Por que você não nos deixou morrer lá? Será que lá não tinha sepultura suficiente para nós? Por que você nos fez viver isso? Por que andamos tanto à toa? E nesse momento, surge na vida daquela nação uma voz profética. Surge para aquele povo uma voz profética. Surge para aquele povo fraco, diante da grandeza do inimigo que vinha contra eles, uma voz profética. E a voz do versículo 11 dizia: não se desesperem. Não fiquem atemorizados. Por que vocês estão tão preocupados? Não fiquem assim. Versículo 13, desculpa. Não temais, aquietai os vossos corações. Mas o inimigo é grande, a batalha é muito grande, nós não temos condições de vencer. Nós vamos ser destruídos, nós vamos ser massacrados. E Deus usa o profeta, usa Moisés, e diz: aquietai-vos, aquietai-vos, porque hoje o Senhor pelejará por vocês. Hoje o Senhor lutará por vocês. Hoje o Senhor entrará com provisão
sobre a batalha que vocês têm. Amado, aquele povo não conseguia compreender aquilo. Mas Deus usa Moisés para dizer: hoje o Senhor vai exterminar os inimigos que se levantaram contra vocês. Hoje Faraó será exterminado e vocês nunca mais ouvirão falar desse Faraó, desse povo, porque eles serão exterminados diante da grandeza do nosso Deus. E o texto diz, queridos, que diante dessa afirmação, Moisés diz: ainda que o inimigo seja poderoso, ainda que os inimigos sejam muitos, ainda que a batalha seja grande, ainda que aos olhos humanos vocês não tenham esperança, eu quero dizer a vocês: marchem, marchem. Mas marchar como, se o que está diante de nós é um mar cheio de águas? Marchar para onde? Para onde iremos caminhar? Nós não conseguimos ver a solução. Para onde iremos andar? E o Senhor diz assim a Moisés, e o Senhor diz para aquele povo: é caminhar diante do sobrenatural de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Deus nos chamou para um propósito. Deus nos alcançou pela cruz para um propósito. Os problemas, eles surgem todos os dias contra as nossas vidas. As batalhas acontecem todos os dias contra mim, contra você, contra o teu filho, contra a tua esposa, contra todos nós. Esse povo estava vivendo um tempo da libertação, mas ao mesmo tempo da perseguição, que não é diferente do que eu e você estamos vivendo, porque ao mesmo tempo os que fomos libertos, somos perseguidos pelo inimigo todos os dias. E a proposta do inimigo de Israel, que era Faraó, era acorrentar novamente, era escravizar novamente, era trazer de novo para a opressão, não diferente da proposta dos nossos inimigos, do inimigo das nossas almas, que todo dia quer lançar corrente sobre a minha e sobre a sua vida. Todos os dias o inimigo tenta nos levar cativos novamente. Faraó queria levar de novo aquela nação cativa. E Deus diz: sigam em frente, porque eu manifestarei o meu poder sobre a vida de vocês. E diante daquela palavra, olhe para os textos da palavra de Deus, para que você entenda o que é que Deus faz quando um povo se coloca na sua mão verdadeiramente. Erga, Moisés, a vara, e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra, eu e seus cavaleiros, a seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles, e a coluna de nuvem também saiu da frente deles, e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca.
com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios perseguiram, e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás dele até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que a roda dos seus carros começasse a soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir, israelita, o Senhor está lutando por eles contra nós. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam surgindo, foram ao encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, e todo o exército do Faraó, que havia perseguido os israelitas, mar adentro. Ninguém sobreviveu. Nenhum inimigo sobrevive diante da autoridade de Deus. Eu vou dizer isso para você novamente: nenhum inimigo resiste ao poder, à autoridade de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã e meu irmão: nós precisamos entender uma coisa: entre nós e os nossos inimigos há uma luz do poder de Deus sobre as nossas vidas. Entre nós e os nossos inimigos há uma luz do poder de Deus que não permite que Ele toque no ungido e nos escolhidos do Senhor. A Bíblia diz, o texto diz que entre a nação de Israel e entre o Egito estava a luz do Senhor para aqueles que andavam sobre a vontade do Senhor, mas para aqueles que perseguiam estavam as trevas, e eles não conseguiam se aproximar daqueles que estavam na luz, porque eles não viam, porque Deus não permitia, porque Ele era a luz que protegia aquele povo e aquela nação. Deixa eu dizer uma coisa para você: ainda que os inimigos sejam em volta, ainda que eles estejam rodeando a minha casa, o seu lar, se você estiver firmado em Deus, se você estabelecer a sua fé no Senhor, se você continuar seguindo em frente, se você não olhar para trás, o inimigo nunca tocará na tua vida, porque entre você e ele há a luz do Senhor Jesus. Por isso Paulo vai dizer: prossigamos para o alvo da vocação que fomos chamados. Sigamos em frente, que nada nos pare, que nada nos faça retroceder. Aquela nação queria retroceder, eles queriam voltar atrás, eles queriam desistir da caminhada, eles queriam sair do propósito de Deus. Por quê? Por causa dos inimigos. Querido, o que tem tentado parar você? O que tem te feito recuar? O que tem feito você se afastar daquilo que era o seu projeto inicial? Quando você começou a seguir a Cristo, quando você começou na sua caminhada de fé, qual foi o deserto da sua vida que o fez temer tanto e que você desistiu? Deixa eu dizer uma coisa para você: o povo achou que Deus iria levar eles para morrer no deserto. Por isso ele disse: Moisés, você nos trouxe para esse lugar para nós morrer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: deserto não é lugar de morrer, mas é lugar de experimentar do poder de Deus. Todas as vezes que o Senhor me levou para os desertos da minha vida, ali eu pude contemplar as mãos do Senhor estendidas sobre mim, e a mão do Senhor guardando-me de toda queda e de todo erro.
Quando o Senhor te levar para algum deserto, Ele quer manifestar o poder dEle sobre a tua vida, querido. E você precisa entender isso. O vale que nós passamos não é para morrer nele, mas é para crescermos em intimidade com Deus. Deus queria que aquele povo entendesse que Ele estava no controle de todas as coisas. Por isso, se o inimigo não viesse, eles não entenderiam o poder de Deus. Houve um momento da minha vida que, para mim acreditar que Deus estava no controle da minha história, Ele teve me que submeter a um vale terrível que eu nunca gostaria de passar. Mas ali eu percebi que o Deus que eu sirvo é o Deus que tem me sustentado e que tem me colocado de pé. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu quero dizer com muita tranquilidade no meu coração. O deserto não é lugar de morte, mas é lugar de manifestação do poder de Deus. Paulo estava num deserto da sua vida, quando ele disse: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Porque quando Paulo escreve à igreja de Filipos, Paulo estava encarcerado. Paulo não estava sentado num banco como você está, com o ar-condicionado ligado, com os bancos confortáveis. Não, Paulo estava preso em Roma, Paulo estava encarcerado. E mesmo encarcerado, Paulo olha para a igreja e diz: deixemos para trás as coisas, deixamos as coisas que para trás ficam e corramos para o propósito da salvação em Cristo Jesus. Que o deserto não te faça recuar, que o deserto não te faça desistir da tua fé, que o deserto não te faça entregar os pontos para o teu inimigo, mas que o deserto te faça crescer no Senhor. Quando Agar é mandada embora da casa de Abraão, ela vai para um deserto. E depois de caminhar naquele deserto, a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que acabou a água. E acabou a sua esperança de vida. O seu filho estava nos seus braços. E para aquela mulher não tinha mais nenhuma esperança. E a história diz que aquela mulher colocou o seu filho à distância e se afastou dele porque ela não queria ver a sua morte. Capítulo 21 de Gênesis. Eu fico imaginando, irmãos, o que é uma mãe se afastar de um filho para não contemplar a morte dele de sede, de sequidão no meio do deserto. Mas a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor apareceram naquele lugar. E Deus ouviu o clamor, o choro no deserto. E aonde havia um espírito de morte, o Senhor trouxe um espírito de vida. E Ele entrou com provisão na vida daquela mulher. E Ele cumpriu a promessa que Ele tinha feito a Abraão, que Ele não iria desamparar o filho que Abraão teve com Agar. E a história daquele menino continuou sendo escrita juntamente com a sua mãe. Porque Deus ouviu o choro daquele jovem, daquela criança, e entrou com provisão. Porque deserto não é lugar de morte, é lugar de experimentar do poder de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se você nunca enfrentou um deserto na sua vida, e você é verdadeiramente filho de Deus, possa ser que um dia você vai enfrentar. Possa ser que hoje você está passando um deserto,
ou poucos dias você passou por esse deserto. Eu quero dizer uma coisa para você: não pare de crer, porque Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu sobre a sua vida. Porque aqueles que crê, verão a glória de Deus. Aqueles que crê, verão a glória de Deus. E aqueles que crê, experimentarão do sobrenatural de Deus. Deus quer cuidar de você por completo. Deus quer cuidar de todas as áreas da sua vida. Mas você precisa crer e seguir em frente, confiando que se Ele tiver que abrir o mar, Ele vai abrir. Se Ele tiver que fazer você andar sobre as águas, Ele vai te fazer andar. Se Ele tiver que descer na fornalha de fogo com você, Ele vai descer. Se Ele tiver que descer a sepultura com você, Ele vai descer. E se Ele tiver que levar você para Ele, Ele vai levar. Mas você nunca será abandonado por Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Se coloque diante do Senhor. Deserto é local de ser forjados por Deus. Se existe alguma coisa sobre a tua vida que tem te feito parar, eu quero dizer para você: siga em frente, querido. Siga em frente. Não temas. Deus é contigo. Ele te sustenta. Não retroceda na sua decisão. Deus, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra é algo maravilhoso sobre as nossas vidas. Quando nós nos submetemos a essa palavra, Senhor, nós não conseguimos mais olhar para trás. Não permita, Jesus, que os dias difíceis de nossas vidas nos afaste do chamado do Senhor para nós. Que nós nunca venhamos esquecer, Pai, o tempo da escravidão em que vivíamos, o tempo da escravidão em que o pecado nos acorrentava. Que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, da ação do Senhor pelas nossas vidas, ao enviar o seu Filho na cruz para nos libertar das garras de Satanás. Que sobre nós nunca mais venham essas correntes, e que nós prossigamos para o alvo que está proposto da nossa salvação em Cristo Jesus. E que como igreja nós possamos marchar guiado pela luz do Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Teu amor seja revelado sobre nós em dias de lutas, de provações, mas que nós nos rendamos cada vez mais ao Senhor, que nos guia e nos direciona. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.